Bom dia, mais um dia que o Senhor criou para ser bênção na sua vida. Mais um dia que Deus tem para que as coisas que Ele projetou, que Ele conquistou na cruz, elas venham e te alcancem. A Bíblia diz que quando eu ando no caminho dEle, as bênçãos vêm e elas me alcançam. E essa palavra alcançar, no hebraico, ela tem um significado de ser atropelado. Olha que coisa maravilhosa. Deus deseja te atropelar com bênçãos. Enquanto o diabo, enquanto o mundo quer te atropelar com maldição, com coisa errada, Deus quer te atropelar com as bênçãos dele. E o que eu preciso fazer, pastor, para ser atropelado, para ser alcançado pelas bênçãos do Senhor? É o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, se eu não estiver enganado. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Ouvir atentamente é ter um ouvido ativo, é ouvir querendo ouvir. E esse ouvir não é simplesmente ouvir, é um ouvir, entender e praticar a palavra. É andar no caminho. Jesus é o caminho, a palavra é o caminho. E eu sou apaixonado pela palavra, eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mudou a minha vida. Ela mudou o meu destino eterno, quando eu conheci o amor de Deus revelado em Jesus, através da palavra. E ela mudou a minha vida nessa terra, a vida abundante que eu tenho hoje. 100% eu reconheço que é Deus, é o favor de Deus, é a graça, a misericórdia, o amor de Deus se manifestando na minha vida. E eu quero compartilhar com você o meu chamado, o meu ministério, eu creio que é esse. É repartir aquilo que Deus tem me dado, o conhecimento, o entendimento, a revelação para você, para que você viva melhor do que você está vivendo hoje, para que a tua vida seja diferente do que você está vivendo hoje, para que as coisas na sua vida comecem a dar certo. Às vezes, meu irmão, eu tive um tempo na minha vida que as coisas não davam certo não, mas depois que eu comecei a praticar a palavra, conhecer as verdades que estão escritas aqui, comecei a colocar em prática isso aqui na minha vida, a minha vida dia após dia foi sendo mudada. E eu quero isso para você, eu quero que a tua vida seja mudada. Eu quero que a sua vida seja transformada. Eu quero que você viva muito melhor do que você está vivendo hoje, que você viva muito mais em paz do que você está vivendo hoje. E o que eu quero falar com você nessa manhã é a respeito não desse mosquitinho que está voando aqui. Eu quero falar com você a respeito de uma situação que aconteceu esses dias lá na igreja. Nós temos feito os DVDs e os CDs, né, o áudio dos nossos programas tem sido reproduzido. Inclusive, se você digitar no YouTube, no site o YouTube, digitar Sal da Terra PC, tudo junto, Sal da Terra PC, PC de Poços de Caldas. Se você digitar isso naquela barrinha do YouTube, você vai poder encontrar ali todos os vídeos dos programas que nós temos feito até hoje. E nós temos capturado esses vídeos, o áudio dos vídeos, e temos feito também os CDs, os DVDs dos vídeos. Nós temos distribuído lá na igreja a 50 centavos, que é o custo de um CD ou DVD, mais uma capinha, e isso a gente tem usado para evangelizar, para pregar a palavra, para que a palavra de Deus alcance essas vidas, alcance pessoas e vidas sejam transformadas. E nós temos lá uma gravadora de CD e de DVD, e essa gravadora, ela reproduz, você coloca a matriz em cima, e ela reproduz 6 CDs ou DVDs ao mesmo tempo. E eu tive um probleminha com 2 gravadores dessa gravadora. E eu tirei esses 2 gravadores, mandei para a empresa que eu tinha comprado, eles me deram outros na garantia, estava em tempo da garantia ainda. E eu já tinha comprado outros 2 de uma outra empresa para deixar de estoque ali. Coloquei esses 2 que eu havia comprado e logo eles deram problema também. Tirei esses 2, coloquei os originais, continuou funcionando. Os originais deram problema. Tirei os originais, coloquei de novo os que eu havia comprado e que já tinha voltado da garantia também, e eles me deram um problema. E aí nisso, você perguntar para mim, pastor, você conhece, você entende de computador? Não entendo nada. Mas eu fui como diz meu irmão, eu fui dando meus pulos ali, e resolvia daqui, mexia dali, até chegou um ponto que começou a dar problema, chegou um ponto em que eu já não tinha mais peça para trocar. Aí eu, muito esperto, muito inteligente, fui fazer aquilo que eu devia ter feito no primeiro instante. Chamei uma pessoa que conhece, que é responsável, que é capacitada
naquele trabalho, naquele serviço. E é um irmão lá da igreja, o Alex. Falei, Alex, estou com esse tipo de problema. Ele esteve na igreja, levou um outro gravador de uma outra marca, colocou, começou a gravação e deu errado. Aí ele pegou e falou, mas que coisa estranha. Tirou, colocou outro, nem gravou. Nem ligar, não ligou. Ele falou, Marcelo, o problema não está no gravador. O problema deve estar nesse cabo aqui atrás. E aí ele deu uma olhada no cabo, fez um testezinho, mexeu lá e falou assim, Marcelo, esse cabo parece que está um pouco bambo. Eu tenho outro cabo aqui, deixa eu colocar. Colocou e funcionou perfeitamente. Funcionou o antigo, que eu achei que estava estragado. Funcionou o que eu tinha comprado e achei que já tinha estragado também. E funcionou o que ele tinha levado, que era de outra marca. As 3 marcas que ele colocou ali, os 3 gravadores, os 3 funcionaram. E ali nós juntos aprendemos uma coisa que eu quero compartilhar com você. Às vezes, meu irmão e minha irmã, existem áreas das nossas vidas que estão estragadas, que estão com mau contato, e a gente acha, né, naturalmente, o problema está no gravador. Será que está no gravador? Será que não está em outra peça? Será que não está nesse cabinho que faz a ligação entre o computador ali, a central do computador, o cérebro do computador e o gravador? Será que os dados estão sendo passados? Será que está tendo contato? Será que está tudo ok? Ou será que o problema é só do gravador? Aonde será que está o problema? Aonde será que, naonde que não está tendo contato? Quem que é o responsável por isso? Quem que é o responsável por isso não está dando certo? Se nós formos fazer uma comparação, uma analogia entre o computador, o cabo e o gravador, nós podemos chamar que o computador é o Deus, a palavra. Eu e você poderemos ser esse gravador, e esse cabinho é o que nos une, é o que une o homem à palavra, o homem a Deus. O que te une a Deus? O que me une a Deus é a fé. Eu vou receber essas informações de Deus e eu vou poder transmitir isso para a minha vida, gravar na minha vida, fazer com que a minha vida funcione se eu tiver fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim, sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aquele que se aproxima de Deus creia 2 coisas, que Ele existe e que Ele se torna um galardoador daqueles que o buscam, um recompensador, um presenteador daqueles que o buscam. Buscam de que maneira, pastor? Buscam pela fé, buscam pelo crer, por acreditar nessa palavra. Às vezes a sua vida, você não está conseguindo gravar algumas coisas da palavra, você não está conseguindo reproduzir algumas coisas da palavra na sua vida. Às vezes a saúde que a palavra de Deus diz que você pode ter, desfrutar, usufruir, que é uma das heranças mais maravilhosas que Jesus conquistou na cruz por você e por mim, que é um tempo de saúde, de cura, um tempo sarado. Às vezes isso não está sendo reproduzido na minha vida, porque o problema está nessa conexão. O problema não está em mim, vamos dizer assim, o problema está na conexão. O problema está na falta de fé. O problema está em não conseguir extrair e absorver esse ensinamento e essa prática nas nossas vidas. Outra área da nossa vida que pode não estar sendo reproduzida, qual? Pensa aí numa área, o seu casamento, a sua vida financeira, que são áreas vitais das nossas vidas. Pastor, por que eu não consigo reproduzir essa saúde financeira, essa saúde familiar, de relacionamento com a minha esposa, com o meu marido? Será que está bem conectado? Aí às vezes a culpa está no gravador, a culpa está nela, a culpa está no patrão, a culpa está na Dilma, a culpa está no mercado, a culpa está nisso, a culpa está no gravador. Eu falei que a culpa estava naquele gravador. Eu falei assim, essa marca não presta. O problema não estava no gravador, o problema não era da marca do gravador. O problema estava no cabo. Meu irmão, eu e você, nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar e nos mostrar aonde de fato está o problema das nossas vidas. Lembra um tempo atrás eu falei sobre como é que ele chama? Jonas, o profeta Jonas. Jonas desobedeceu a palavra, Jonas não estava conectado à palavra, Jonas não estava em obediência à palavra. Deus falou, vai para Nínive, ele foi para Tarsis.
E o que aconteceu ali? Veio uma tempestade no barco, os marinheiros começaram a jogar fora as mercadorias, as pedras preciosas, os bens deles ali, para aliviar o peso do barco, e o problema não estava nisso. Eu comecei a falar mal do gravador, mal da empresa que produziu aquele gravador. Quem sou eu? Que entendimento eu tenho para falar mal de um gravador, de uma empresa, uma multinacional? Eu não sei, eu não conheço. Ao invés de eu ter chamado o Alex no início, não, eu fui fazendo do meu jeito, fui tentando do meu jeito, e quando não deu certo, alguém é culpado, né? O culpado era o gravador, o culpado é Deus, o responsável é o fulano, é o beltrano. Meu irmão, conecte-se à palavra, conecte-se à verdade, e a verdade ela vai te libertar. A Bíblia tem um versículo aqui, eu gosto desse versículo aqui, Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu fui um ímpio, eu fui um pecador, o Marcelo, eu tomei conselho comigo mesmo. O problema é esse, ao invés de eu tomar conselho com uma pessoa capacitada, com uma pessoa que conhece, não, eu me aconselhei, e eu me decidi, e depois eu até escarneci da empresa. Eu fui o ímpio, eu fui o pecador, eu fui o escarnecedor. Aqui o versículo 2 diz assim: não, bem-aventurado é o homem que não anda nesse caminho. Bem-aventurado é aquele que o prazer dele está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, no conselho de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Um dia eu descobri que a palavra meditar, aqui no grego, no hebraico, um dos significados dela é murmurar e resmungar. Eu fiquei murmurando: essa empresa não presta, esse computador, esse gravador não presta. Eu fiquei resmungando, murmurando, ao invés de eu murmurar e resmungar a palavra de Deus. Ao invés de eu procurar ajuda em quem pode me ajudar. Você tem procurado ajuda em quem? Você tem procurado ajuda no quê? Deus está te chamando hoje para mudar de caminho. Deus está te chamando hoje para voltar-se para Ele, para religar-se a Ele pela fé, por Jesus, através da palavra. E você pode ter certeza, o que está na palavra, o que está no cérebro e no coração de Deus, pela fé, vai passar e vai te alcançar, e vai reproduzir na sua vida essa palavra, esse ensinamento, e eu tenho certeza que a tua vida será muito melhor do que você está vivendo hoje. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos aprender sobre algo que aconteceu na minha vida esses dias atrás. Eu recebi 2 multas por excesso de velocidade.